Seja bem-vindo ao Transformado para Transformar. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o nosso amigo Pastor Fernando, mas antes eu quero falar com você que está em casa. Não esqueça de adicionar a gente nas nossas plataformas digital, @transformado para podcast. Pastor Fernando, seja bem-vindo. Vamos começar com a oração Amém. para a gente chamar Jesus Cristo para essa conversa? Amém. Vamos orar. Amém. Amém. Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Convidamos a ti para participar conosco desta hora. Louvado seja Deus, que através da tua palavra, Senhor, louvado seja Deus, neste projeto, o Senhor possa fazer sinais e maravilha, que através da tua palavra que está sendo semeada, Senhor, nesta hora, alcance corações necessitados. Louvado seja Deus, ao qual o Senhor possa fazer uma grande transformação, uma grande libertação, que o Senhor possa fazer um grande mover, Senhor, porque a tua palavra que cura, a tua palavra que salva, é a tua palavra que liberta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô, glória! Agora nós chegamos com chave de ouro. Pastor, o senhor se considera verdadeiramente transformado? Sim, considero, Por que o senhor se considera transformado? porque do que Deus fez na minha vida, hoje eu me considero transformado na presença do Senhor Jesus. E o que que o senhor diria para uma pessoa que está querendo ser transformada? O que que ela precisa fazer? Olha, Deus é acima de tudo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é amar o teu próximo como si mesmo, diz o primeiro mandamento da palavra do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é tudo. Sem Ele, nós não somos nada, Isso é forte. né? Então, para a pessoa ser transformada, primeiramente ela tem que ser seguidor da palavra de Deus. Seguidor da palavra. Tem que se render aos pés do Senhor. Tem que deixar Deus trabalhar, Deus agir, para deixar Deus transformar, entendeu? Tem que deixar Deus agir poderosamente, deixar Deus conduzir o barco, né? Entregar o barco nas mãos do Senhor, né? A Bíblia relata que quando Pedro ele tinha passado a madrugada toda na pesca, né? E o amanhecer ele chegou à beira do mar e ele estava ali lavando as redes, né? Possamos dizer que ele estava decepcionado, né? Frustrado, porque não apanhou nada, passou a madrugada toda, não apanhou nada, mas quando o Senhor pegou o barco dele emprestado e dali chamou ele para ir para o alto mar, a história mudou. Então, quando nós emprestamos o nosso barco ao Senhor Jesus, a história muda, entendeu? A decepção é jogada por terra, a frustração é jogada por terra. Então, com o Senhor Jesus no barco, se você prestar bem atenção, quando o Senhor Jesus não estava no barco, a pescaria foi de uma forma, ou seja, frustrado. Mas quando o Senhor Jesus entrou no barco, meu Deus, Deus agiu poderosamente, Forte. né. Então, ou seja, com o Senhor no barco a história é diferente. Então a gente consegue entender que muitas das vezes, primeiro Deus ele frustra a gente, né? Primeiro vem aquela frustração, para depois vir a honra. E tem gente, pastor, que só quer viver a honra sem entender o que é ser frustrado. Porque a frustração ela não é para matar, ela é para ensinar, correto? É verdade, é verdade. Primeiro Deus permite acontecer algo sobre as nossas vidas, né, para daí a gente aquebrantar o nosso coração, né, porque lá em Salmo 51 verso 17 a palavra do Senhor relata que nós temos que se humilhar, que nós temos que ter o coração aquebrantado para Deus agir, para Deus operar, entendeu? Então, primeiro nós temos que muitas das vezes nós ficamos com o coração endurecido, muitas das vezes nós queremos agir com a nossa própria força, nossa própria sabedoria. Não, eu sei, eu vou, eu faço, né, eu aconteço, né, tudo é eu, mas
Deus permite acontecer algo lá na frente para mostrar que sem Deus nós não somos nada. O senhor já chegou a passar por esse momento? Já passei, já passei. Eh, o que me fez hoje estar na presença do Senhor Jesus, o que me fez se render aos pés do Senhor, é mais ou menos isso do que nós estamos aqui conversando. Deus permitiu, acontecer algo no meu casamento para daí eu conhecer o Senhor Jesus, entendeu? Pastor Fernando, quem era o pastor Fernando antes da cruz e quem é o pastor Fernando depois da cruz? Então, eu não vim de berço evangélico. Eu vim me converter na presença do Senhor com 22 anos, né, conforme eu falei, tudo iniciou com permissão do Senhor Jesus dentro do meu casamento, né, da onde eu vim se render e conhecer o Senhor Jesus. Antes, aquela idade, né, sendo jovem, 17, 18, 19 anos, é baile funk, é pagode, é bagunça, noitada, bebedeira, cigarro, né. Então eu era da farra, eu era da noite, eu era da madrugada, entendeu. Então isso sem Jesus. Depois, né, que aconteceu essa situação entre o meu casamento, aonde eu se rendi aos pés do Senhor Jesus, O senhor né. chegou a perceber que se o senhor não se rendesse a Jesus Cristo, o casamento poderia ter acabado? Ah, com certeza, com certeza. Deus, ele fez uma transformação dentro do meu casamento. Então, E pastor, se o senhor olhando para essa câmera aqui, pudesse falar alguma coisa por esses casais que estão vivendo algum momento de tribulação, o que o senhor falaria para esse casal agora, olhando para essa câmera? olha, eu falo que para os casais, que sem Jesus não tem como. Sem Jesus, vai ter brigas, discussões, vai ter ciúmes, agressivos, né. E quando nós colocamos o Senhor Jesus no meio do relacionamento, a história muda. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos traz mansidão, o Senhor Jesus, ele nos traz, sabedoria em lidar com uma situação, né, algo que for resolver, né, sentar os 2 para conversar, né, e tomar uma decisão junto, eu falo, porque sem Jesus não tem como, né, sem Jesus não tem como. Não tem outro caminho sem Não Jesus. tem, não tem. Pastor, eu estudei a vida do senhor. O senhor teve um propósito que o senhor fez ao monte e Deus honrou esse propósito? Honrou, Você pode contar para a gente como foi? honrou poderosamente, foi um propósito ao qual nós estava subindo um monte, o Monte do Céu Aberto lá em Nova Iguaçu, né, e eu estava com um propósito, apresentei esse propósito perante o Senhor no meu material de trabalho, né, ao qual eu tinha meu próprio material de trabalho e devido às complicações que aconteceu, ele ficou jogado, largado, abandonado por 2 anos, material de trabalho ali quebrado, né, e eu trabalhando, com outro material de trabalho, não era meu, né, e nisso eu falei: "Não aceito, porque eu tenho o meu próprio material de trabalho, né, e eu fico aqui nessa dependência". Então, no alto desse monte, eu apresentei o Senhor, né, que para ele entrar com providência sobre esse propósito. Deus usou até um profeta, né, para falar na data daquele dia que Deus estava entrando com uma grande providência, né, sobre esse propósito que eu tinha apresentado ao Senhor Jesus. E esse profeta usado por Deus, ele falou assim: "Olha, em prazo de 3 dias, ele vai usar ele vai usar alguém para poder te abençoar nesse propósito". Meu Deus. Irmãos, foi 3 dias certinho.
Deus usou um empresário para estar me ajudando dentro desse propósito, ao qual Deus no alto do monte respondeu com fogo. Meu material de trabalho, 2 anos jogado lá no meio do mato, e foi aonde, na época, eu gastei foi de 15 a 17 mil para botar esse material de trabalho para andar, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Uma vez, pastor, eu conversando com um amigo, não vou falar o nome por ética, ele falou assim para mim: "Pô, vocês são doidos, vocês ficam num monte", porque eu cheguei nesse monte, até com o Senhor fui nesse monte céu aberto, é mais de 8 horas subindo, mais de 8 horas descendo, e o rapaz falou para mim que: "Você é doido, o mesmo Deus que está no quarto, ele está no monte, o que que você tem para falar sobre isso?". Olha, é bíblico, né, quando Deus queria palestrar com Moisés, né, e ele pediu Moisés para subir o monte, né. A Bíblia relata lá em Êxodo 17, versículo 15, né, que estava havendo uma guerra entre os amalequitas e os povos de Deus, né. O Moisés falou para Josué: "Josué, escolhe homens para a guerra, né, porque amanhã eu vou estar subindo ao monte", né. A Bíblia relata que e Arão subiu ao monte com Moisés, né, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E naquele subir do monte, diz a palavra de Deus, que Moisés ali com as mãos erguidas, né, o povo de Deus prevalecia. Então, ou seja, quando nós estamos lá no alto do monte, clamando o Senhor Jesus, louvado seja Deus, Deus está abatendo a fúria do adversário contra vidas aqui embaixo, né? Porque nós oramos pela nossa casa, oramos pelo nosso casamento, oramos pelo nosso trabalho, né? Clamamos pelas as vidas que estão perdidas aqui no mundo, né? Então, a oração eu aprendi com o meu pastor, né? Subir o monte. Tem denominações que não sobe, não tem costume de subir o monte, mas como pastor eu congreguei, subia muito monte. Então, através de subidas no monte, foi conquistada muitas vitórias, né, aonde até mesmo, como eu dei um testemunho aqui sobre o meu casamento, aonde eu clamei muito para Deus blindar, né, o casamento, e hoje eu glorifico, exalto o nome santo do Senhor Jesus, né, pelo Aleluia, meu casamento. Então, o monte para mim surge é efeito. surge efeito. Eu costume de falar que o monte para mim é como se fosse um escritório. Eu tivesse sentado com Deus e dali desabafar com o Senhor Jesus, né. Então, o monte para mim é muito importante. Que bom, que bom. Você que está em casa, não deixe de subir no monte, porque Deus gosta de sacrifício. Pastor, manda um alô, um abraço, um beijo para a congregação do Senhor, o nome da igreja. Fala aí. Vou levantar essa Ô câmera povo aqui. de Deus, família Torre Forte, um abraço, um carinho que eu tenho com todos os membros da congregação, né. Eu acredito no ministério de cada um, né, ao qual Deus está me sustentando, me dando força, me dando sabedoria para estar conduzindo, né, esse povo, né. E eu creio no ministério de vocês. É costume de falar que, Assembleia de Deus Torre Forte é uma escola de profeta, né, porque todos ali têm um chamado perante o Senhor Jesus, e eu quero ver, né, o ministério de cada um fluindo na presença do Senhor, seja na parte de louvores, seja na parte na ministração, né, mas eu creio no ministério de cada um, e eu quero ver muitos pregadores da palavra vão ali viajando, levando a palavra aos Aleluia. necessitados, né, e eu creio no ministério de cada um. Isso é bom, Amém? isso é bom. Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui, Amém. até para tirar a dúvida das pessoas que estão em casa. Tem um dito por aí que dizem que bandido bom é bandido morto. O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que Deus não está nesse negócio não. Bandido bom é Por bandido quê? morto.
porque eu vejo que todos têm chamado na presença do Senhor Jesus, né. Se hoje você for ver um presidiário sendo, eh, um traficante, sendo um viciado, né, como dentro do presidiário ali sai muitos homens e até mesmo mulheres, né, missionários e pastores dali de dentro. Homens e mulheres que levam a palavra de Deus, né. Infelizmente, pela fúria do adversário, deixaram se levar, né, e caíram na bandidagem, estão presos nas drogas, tá entendendo? Então, mas eu vejo ali E sendo todos têm a segunda chance. sendo um bandido, sendo um traficante, sendo um chefe do tráfico, eu vejo ali no mundo espiritual sendo um grande homem de Deus, sendo um grande pai de família, um homem, uma mulher responsável, entendeu? Mas infelizmente conheceram essas práticas que não provêm da parte do Senhor Jesus, entendeu? Então ver um bandido bom, um bandido morto, eu acho que isso daí não, eu não Não vejo, vem do crente. não vem, eu não vejo dessa forma, entendeu? Amém. Pastor, outra também que a gente gosta bem de abordar, o que que o senhor acha da política na igreja? Olha, falar que eu sou contra, entendeu? O que que acontece? Essa parte, por exemplo, lá no nosso ministério não entra. Entendeu? Porque muitas das vezes chega o ano de eleição, né, eles começam a aparecer, querendo, falando de propostas, né, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo, a gente vai abençoar a igreja com isso, vai abençoar a igreja com aquilo, né, e querendo dali se aproveitar. Eu vejo um momento de Não vai aproveitamento para ajudar, e né? não, vai infelizmente, vai com segundas intenções, entendeu. Então, lá no nosso ministério, a gente não permite, né, negócio de política, infelizmente, eu não posso dizer assim que eu não concordo, entendeu. Que, na verdade, eu vejo só o Senhor Jesus mesmo, né, pra só o Senhor Jesus mesmo para ou é ele ou é ninguém, porque negócio de política, eu confesso para você que eu sou desacreditado nisso, Porque a intenção né. é outra, né? A intenção é outra, porque está tudo corrompido, né, infelizmente a corrupção, o dinheiro, entendeu. Então tá com segundas intenções, né. Então, para mim é Jesus, só ele que pode transformar, né, o coração, né, só ele que pode entrar na situação, entrar na causa, né. Amém, amém. Isso é muito forte. Mas o senhor não acha que, de repente, dando uma oportunidade para um político trazer algum recurso para a igreja seria ruim? Por quê? Se a gente parar para ver aí no mundo afora, a maior quantidade de políticos não são evangélicos. Será que se a igreja tentasse um pouco deixar a política entrar com a intenção de ajudar, será que não ajudaria um pouco? Não, com certeza. Com certeza, eu estou falando de uma forma que, assim, eu não deixo entrar dentro do ministério, para ser mais claro, subir no altar Ah, para falar de política, entendeu? Agora se vier recursos de ajudar, porque tem homens de Deus aí tem, também com boas intenções de querer ajudar, entendeu? Mas, como tem um popular aí no mundo, você fica de orelha em pé, né, quando vem a respeito desse assunto. Então, mas se for para abençoar: "Não, estou querendo abençoar a igreja no recurso, tal", qual é a necessidade da igreja? Não, seja bem-vindo, né, amém, vamos aí, vamos ajudar, né, tá ajudando, beleza. Eh, eu falo para ser mais claro, não dentro do assim, deixar, se promover, entrar se dentro do promover. ministério. Entendi.
Tá entendendo? Deixar entrar dentro do ministério, subir em cima do altar para falar sobre isso, entendeu? Porque tem gente que é cara de pau mesmo, chegam, falam, não. Agora, eu vejo que está querendo ajudar o ministério. Vamos dar um exemplo. Qual é a necessidade do ministério? Ó, o ministério está precisando de um computador. Ó, o ministério está precisando de um ar. Não, eu vou abençoar o ministério, eu vou ajudar com um ar-condicionado. Ô, legal, tal. Nada mais justo dele ajudar e automaticamente a igreja também ajudar ele. Com Porque certeza. não é que seja uma troca de favor, é que a pessoa veio com a intenção de ajudar, Isso. então a igreja automaticamente vai ajudar. Então eu vou falar para Isso você aí. que é deputado, que está assistindo a gente, abençoe as igrejas que está perto da tua casa. Não precisa ir para longe, não. Não precisa fazer trocadilho, porque as coisas vêm automáticas. A gente ajuda quem ajuda. Pastor, chegou aquele momento que o senhor pensou em desistir. Ah, com certeza. O que que mudou? A gente sabe que a gente vai pensar em Jesus, Jesus vai transformar a gente Uhum. muda. Mas o que que passou na cabeça do senhor em pensar e não desistir? Qual foi o motivo? Então, conforme eu estava relatando sobre Moisés em cima do monte, e a Bíblia fala que quando ele estava com as mãos erguidas, né, o povo de Deus prevalecia, mas foi passando o tempo, os braços de Moisés erguido cansou, né? E quando os braços dele se cansou, ele a Bíblia relata automaticamente que os braços dele arriava e os amalequitas prevaleciam na guerra, entendeu? Então, ou seja, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que a gente fica esgotado, esgotado, a gente pensa em desistir, né, mas a gente vem as lembranças de tudo do que Deus fez, né, da onde nós estamos hoje, aonde vamos dar um exemplo, falando de mim, aonde eu estou hoje, do que Deus fez, por exemplo, como o testemunho que eu dei aqui sobre o meu casamento. Tá entendendo? Então, do que Deus fez no meu casamento, os filhos que ao qual Deus me deu, o emprego que eu tô, entendeu? Uma responsabilidade que eu tenho na presença do Senhor Jesus, porque, tem muitos ali que estão de pé por causa de mim, entendeu? Então faz essa retrospectiva, passa tudo isso sobre a O cabeça. senhor sabe que não pode parar, porque se eu parar, alguém para Alguém também. para. Tá entendendo? Então, pode desmoronar muitas coisas. Então, é aonde eu peço a misericórdia a Deus, eu peço força a Deus. Nós não somos ser humano, como eu sempre falo, somos ser humano, não somos super-homem, entendeu? Então tem um momento de você acelerar, mas também tem um momento que você vai ter que diminuir um pouco. Não é que você está recuando, retrocedendo, né, me veio aqui a memória sobre, Elias, né. Elias, um homem de autoridade na presença do Senhor Jesus, né, aonde Deus mandava falar, mandava ir, ele ia e falava ali com autoridade, mas chegou um tempo que ele retrocedeu, entendeu? Entendi. Teve um momento que ele cansou. Teve um momento que ele desistiu. Homens da Bíblia, entendeu? Homem igual a gente. Como eu falo, a gente não são super-homens, entendeu? Tem um momento que a gente pensa em desistir, entendeu? Mas aonde, Deus foi no momento difícil, foi lá e palestrou com ele. Aonde no momento difícil, Deus foi lá e sustentou ele. Tá entendendo? Então, Deus ele tá vendo tudo. Entendeu? Ele não está com seus ouvidos tampados e seus olhos fechados para que ele não possa ouvir e ver o meu e o teu clamor, entendeu? Então, tem os nossos momentos de cansaço, entendeu? Você for observar Moisés, um grande exemplo que deixa para a gente é que Moisés ele não estava sozinho no monte. Tá entendendo? Quando você for subir ao monte, deixando um grande exemplo, sobe com homens de Deus ao teu lado, homens com propósito para querer, estar com a mesma intenção ali,
de falar: "O teu choro é meu choro, a tua alegria é minha alegria", porque chegou uma hora que quando Moisés cansou, ele botou uma pedra para Moisés sentar, e cada um de um lado pegou o braço, ergueu, o outro ergueu, e ali o povo de Deus prevaleceu na guerra. Então, ou seja, é bom você andar com homens de Deus ao teu lado, entendeu? Você ajuda e também é ajudado, tá Todo mundo entendendo? na mesma intenção. Então é assim que vem a nossa força, ajudando para ser ajudado, transformando para transformar. Meu Deus, isso é Amém? forte demais, amém. Pastor, chegou um momento na tua vida, a gente vê pela Bíblia que quando Paulo, quando era Saulo, né? Ele ficou cego, Deus fez ele ficar cego e Deus enviou Ananias para tirar as camas dos olhos dele. O Senhor, quando estava se transformando, Deus enviou alguém para alertar o Senhor que o Senhor precisaria ser seguidor de Jesus. Olha, teve um abençoado que na época eu morava lá em Mangaratiba, e trabalhando em uma casa, e esse abençoado chegou lá, ele é eletricista, né, e dali eu fui conversando com ele a respeito de uma situação, ele falou assim: "Eu vou te indicar uma igreja, né, aonde esse pastor ele é muito usado, então vai lá, faz uma visita", que na época era até o pastor Cristiano, né. E eu ouvi a voz desse homem, porque a minha necessidade era muito grande. Eu precisava, eu nunca tinha eu assim, eu já tinha entrado em igrejas, né, tão muito pouco, mas nesse dia eu ouvi, o nome desse homem é Zaqueu, o nome dele é Zaqueu, eletricista, e eu fui. Olha, você vai lá na num bairrozinho lá que tem Praia do Saco, a igreja dele é assim, assim, e eu fui. Então ele ali foi o pivô, entendeu, da onde de me direcionar dentro de uma igreja, tá entendendo? E eu me lembro que na época, eu creio que isso daí já faz uns 20 anos atrás, né, Deus usou uma missionária dentro daquela igreja. Primeiro que era uma igreja pentecostal, né, eu achei meio estranho, né, que como era a primeira vez, "Meu Deus, que negócio é esse?", né, aquele Aquele mover. barulho, aquele mover. Mas quando Deus usou essa missionária, a sulamita, para falar, Deus usando ela para falar comigo, revelou tudo do que estava acontecendo. Então aquilo dali, a minha primeira pisada dentro da igreja, primeira ida, e eu tô até hoje. Tá entendendo? Porque daquilo dali, da onde Deus usou aquela missionária para falar, né, de tudo o que estava acontecendo sobre a minha vida, foi aonde, Deus trabalhou no meu coração. Então, ou seja, dentro da pergunta do irmão, lá foi o pivô de tudo. Esse Zaqueu foi o pivô, foi onde iniciou, entendeu? Amém. Deus sempre envia alguém quando alguém precisa, né? Ele sempre E tem. e esse pastor Cristiano aí foi uma bênção sobre a minha vida, entendeu. Foi um grande professor, aprendi muito com esse pastor, entendeu. É um pai espiritual, entendeu. Um homem muito esforçado, entendeu. E eu me lembro, hoje eu sou o que sou, dou graças a Deus pela vida desse pastor. Entendeu? Que eu aprendi muito com ele, e ele hoje, do que eu passo para os meus membros, foi do que ele passou para mim. Essas subidas no monte, madrugada para alimentar moradores de rua, entrando dentro de comunidade, fazendo culto ao ar livre, então tudo isso eu aprendi com ele, entendeu? Porque ele estava na guerra ali direto. Entendeu? Conforme eu tinha comentado, ele tinha dois ministérios, 2 igrejas, duas congregações, que uma era lá na Praia do Saco, Mangaratiba, e outra aqui em Itaguaí.
Então, ou seja, de semana toda na obra, sábado tinha visitas, ou sábado tinha monte. E graças a Deus hoje, o meu trabalho não atrapalhava eu ficar nessa correria. Então, conforme eu também tinha comentado com o irmão, que era cansativo, Mas vale a mas pena. era gratificante, entendeu? Naquilo dali, porque quanto mais a gente busca, mais a gente se reveste. Tá entendendo? Quanto mais a gente busca, mais a gente fica revestido. Então aquilo dali, a intenção era essa, entendeu? De fechar as brechas, aprender mais, se revestir mais, entendeu? Então aquilo dali que me impulsionava, né, no crescimento, na presença do Senhor Jesus. Uma palavra que arde no meu coração, Levítico 6:13, uma palavra que fica gravada no meu coração, que o fogo arderá continuamente no altar, né. O propósito do sumo sacerdote era, botar fogo no altar, entendeu. O fogo não poderia se apagar, então isso daí reflete sobre as nossas vidas hoje, porque não é para deixar o fogo se apagar, o fogo do Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? Então isso daí que eu levo na minha caminhada, eu levo também para os irmãos, né, para estar sempre buscando a face do Senhor Jesus. Então esse pastor, ele foi o pivô, ele foi o início da minha história, entendeu? Aleluia. Pastor, chegou um momento que alguém relatou para o senhor que a sua vida ajudava a vida dele? Mais ou menos assim: "Pô, pastor, se não fosse o senhor, hoje eu não estaria aqui", ou "O senhor contou esse testemunho aqui", ou "O senhor foi pregar e a minha vida foi tocada". Chegou esse momento? Ah, com certeza, para a honra e glória do Senhor Jesus, aconteceu alguns fatos que chegaram testemunhando, Tem algum que mexeu com o né, senhor? falando sobre essa situação, né, principalmente na área do casamento, né, ao qual teve um irmão lá de Mangaratiba que ele desabafou comigo, né, sobre do que estava acontecendo. Uma coisa que eu falo, muitas das vezes Deus permite algo acontecer sobre as nossas vidas, para que nós venhamos aprender, que nós venhamos amadurecer, para dali nós passar por próximo, transformando para transformar, tá entendendo? Então, eu tenho uma experiência sobre casamento, sobre relacionamento, e eu fui orientar esse jovem, esse casal, né, a respeito do casamento, e depois eles vieram, né, agradecendo, a Deus, agradecendo a mim, né, por ter ajudado, ter orientado o relacionamento deles, entendeu? Ao qual hoje eles estão uma bênção na presença do Senhor Aleluia. Jesus, né. E é gratificante, né, a gente ouvir isso, né, a pessoa testemunhar, a pessoa ali vir, como que eu posso dizer, falar, né, através de você, do que Deus vem fazendo, é um combustível, né, pra pessoa ali. E ver que está no caminho certo, né. Igual veio aqui na memória sobre os 10 leprosos, né, os 10 necessitados. Receberam a cura, né, mas só um voltou, né, para agradecer, né, para falar da maravilha que aconteceu, né. Então é muito gratificante mesmo. Pastor, chegou um momento que a gente fala dos 5 minutos com Deus. Eu deixo um exemplo, né, que eu tive 5 minutos com Deus. Antes de eu me converter, eu vinha de uma religião, que chegou um tempo, pastor, que Deus pediu para eu fazer uma contabilidade na minha vida e eu percebi que eu não tinha nada. Então Deus deu a oportunidade de eu entender onde eu estava vivendo que não traria mais nada de conforto para mim. Então Deus falou: "Vê o que que você tem, faz a contabilidade da sua vida". Eu fiz, eu vi que eu não tinha nada e Deus falou assim para mim: "Você quer continuar aí onde você está?".
E eu chegou um tempo, pastor, que eu ganhei um dinheiro no trabalho que eu estava, quase de entre 24 a 25 mil reais, e esse dinheiro sumiu 30 a 32 dias. Esse dinheiro sumiu e eu nunca fui viciado em nada, graças a Deus. E nesse momento foi que eu estava tomando banho e Deus perguntou se eu queria continuar essa vida. E eu dali eu aceitei Jesus Cristo. Tem gente que vai na dor, tem gente que vai no muito sofrimento, tem gente que vai no hospital, tem gente que vai dentro da igreja e pela honra e pela glória Deus falou comigo dentro do banheiro. Eu perdi esse dinheiro, mas eu não estava tão triste. Mas graças a Deus eu consegui entender que aquele momento era um momento de eu aceitar Jesus. E eu estava com um processo para receber algumas coisas e antes de eu aceitar Jesus, eu não tinha ganhado nada. Depois que eu aceitei Jesus, tudo que eu estava querendo receber destravou. Você já chegou nesse momento? Cheguei numa situação financeira que quer me abater é na parte financeira. E me lembro que numa época lá em Mangaratiba, passando uma situação difícil, e numa casa que eu morava de caseiro, e os patrões lá eram uma benção, uma benção. Eu não era convertido nessa época. E, e toda vez que chegava a data de pagamento, o patrão falava: "Não, eu já depositei, eu já fiz". Eu chegava no caixa eletrônica e chegava lá, tirava o extrato e nada tinha pagamento. Deixava passar um dia depois: "Ei, patrão, vai depositar o dinheiro". "Não, estou depositando na reunião daqui tal hora". Aí eu chegava no caixa eletrônico, nada. E pessoas me ligando, cobrando, tal. Irmão, chegou um ponto que eu me lembro direitinho. Nessa casa desse patrão tinha uma varanda do lado de fora com um sofá. À noite eu sentei naquela varanda ali, mas eu chorei tanto que eu achei que aquilo dali era uma humilhação. Era uma humilhação. Eu falei assim: "Não, eu não aceito, não aceito". Pessoas me ligando, me cobrando. E eu gosto das coisas tudo certinho, fazendo os pagamentos tudo direitinho. E eu tô sendo humilhado por causa, né, eu trabalhei, tenho o direito de receber. E foi na data daquele dia ali, eu falei assim: "Não, a partir de hoje eu tô dando um basta. Eu quero me regularizar, eu quero fazer tudo direitinho para não passar mais por essa humilhação". Varão, eu não era convertido nessa época, mas Deus me deu sabedoria para me lidar com essa situação. Foi onde eu tive esses 5 minutos com Deus. A lágrima desceu, desceu, mas a partir daquele dia, Deus me deu sabedoria para me lidar com aquela situação, para nunca mais eu passar, entendeu? E graças a Deus até hoje Deus vem me honrando, É em que a nome de Bíblia vai Jesus Cristo. relatar que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, o Deus ele entendeu o que o senhor estava passando, né? É Isso é muito costume de importante. falar, varão, que a gente, igual o Jó falou nas suas palavras, eu só conheci o Senhor em falar. A própria a palavra do Senhor relata que o próprio Senhor Jesus, ele estava ali dando testemunho de Jó, que era um homem íntegro, fiel, mas pela busca de Jó, Jó ele tinha até como que eu posso dizer, um limite de conhecer o Senhor Jesus. Porque Jó falou assim: "Eu só conheço o Senhor em falar". Depois do que Deus fez sobre a vida dele, ele caiu em si, eu creio, eu conjecturando ele fez um 360 graus olhando de tudo do que ele era e do que Deus fez. Ele falou assim: "Agora eu pude contemplar o Senhor de perto". Tá entendendo? Então, ou seja, a cada dia mais nós estamos conhecendo esse Deus. A Bíblia fala, "Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes". Então, a cada dia mais o Senhor vem nos impactando, a cada dia mais o Senhor vem nos surpreendendo, entendeu? Mas nós temos que buscar, tá entendendo? Nós temos que, conhecer mais esse Deus. Tá entendendo? A palavra do Senhor relata que o Senhor Jesus chegou perto dos discípulos, e perguntou aos discípulos: "O que eles estão falando aí de mim? Me relata aí o que eles estão
falando, relatando sobre mim, né, o Senhor Jesus agora ele procura a saber do que estavam, né, e os discípulos falaram: "Ó, um estão chamando de João Batista, outro estão chamando de profeta", né, mas aí o Senhor Jesus falou: "Olha só, agora aqui, os da casa, eu pergunto vocês, o que vocês vê de mim? O que vocês acham de mim?", entendeu? Então a gente temos que passar a conhecer mais esse Deus, se aprofundar mais. Quando Deus falou para Ezequiel, né, se aprofundar nas águas, né, primeiro ele levou dentro do templo, né. Para a gente conhecer Deus, nós temos que estar dentro da casa do Senhor Jesus. Tá entendendo? Para a gente conhecer mais a palavra do Senhor. Dali, o Senhor com a fita métrica foi medindo, Meu Deus. tá entendendo? Água no artelho, água no joelho, água na cintura, mas o que o Senhor quer é que a gente venha se aprofundar, tá entendendo? Porque quando a gente está com a água nos artelhos, a gente ainda tem estabilidade, né? Nós temos, mas o Senhor ele quer que Ele que nos conduz, é Ele que quer nos conduzir, tá entendendo? Ele quer que a gente venha se aprofundar. Então acho que o segredo da nossa vitória está aí, se aprofundar nas coisas de Deus. Pastor, teve um momento nessa caminhada do senhor que o senhor teve algum processo que tentou entristecer o senhor, que tentou fazer o senhor parar? Olha só, aconteceu uma situação ao decorrer da minha caminhada que eu pensei em parar, entendeu? Eu pensei até mesmo entregar o ministério, né? Uma situação que aconteceu, eu tinha comprado um carro no nome de uma irmã da igreja. Eu já tinha pago 22 parcelas desse carro. Só que houve um ocorrido que a minha esposa encapotou com esse carro. Meu Deus. E esse carro ele deu perca total, entendeu? Deu perca total. Olha só como é o agir, o trabalhar de Deus. É costume de falar que muitas das vezes Deus, ele complica a situação toda. Muitas das vezes a gente para, fica, indaga, pergunta a Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso? E lá na frente ele explica o porquê complicou. Então a minha esposa veio e encapotou com esse carro na descida lá desse condomínio que é o qual a gente morava. 22 parcelas desse carro para pagar. Mas até então, como Deus nos honrou dentro daquele condomínio, né, na parte financeira, né, abriu as portas de trabalho ali dentro, eu tive condições de comprar outro carro. Então eu estava pagando 2 parcelas de carro, entendeu? Até aí tudo bem. Foi aonde Deus nos tirou dentro daquele condomínio para voltar aqui para nossa terra, de Santa Cruz. E nós abrimos aqui abrimos o ministério não, veio uns pessoal de São Paulo, né, e nós ficamos aqui na direção dessa obra. Irmão, quando nós viemos aqui para Santa Cruz, a gente estava em um nível em Mangaratiba, quando chegamos em Santa Cruz, o negócio desabou de uma tal maneira, e ficamos perguntando: "Deus, o senhor está no negócio mesmo? O senhor está no negócio?". Então foi aonde nós não tivemos mais condições de pagar as prestações que foi tirado no nome dessa irmã. Aonde foi virando uma bola de neve. E o esposo dessa irmã, na época ele bebia. O que eu pensei? Vai chegar uma situação para o nome do Senhor Jesus não ser envergonhado, pode acontecer do marido dessa irmã entrar aqui dentro da igreja e fazer um escândalo, tá entendendo?
eu pensei, falei assim: "Eu vou fechar o ministério, ou Deus me dá uma direção para o nome do Senhor Jesus não ser envergonhado aqui". Mas aí foi o que que aconteceu, o segundo carro que eu comprei, já tinha pago também várias parcelas, não lembro o total. Eu conversando com a minha esposa: "Olha só, nós vamos dar esse carro aqui para ela, para abater a dívida que nós estamos devendo". Mas ela falou: "Fernando, nós já pagamos tanto de parcela, quase o dobro do que nós já do que a gente devia a ela". Eu falei assim: "Mas para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, a gente vai dar esse carro, a gente vai ficar a pé. O ministério não vai fechar e a gente vai dar esse carro e vamos quitar. Meu E o Deus. nome do Senhor Jesus vai ser glorificado". Então tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. É costume de falar que muitas das vezes perder é ganhar, entendeu? Então, pela pergunta do irmão, do que fez, de pensar em parar, já houve essa Foi situação. nesse momento, Foi né. nesse momento. Aí o senhor teve que dar o carro, ficou sem o carro. Dei o carro, fiquei sem E a obra não carro, parou. a obra não parou, É porque a Bíblia diz, né, que sofra a gente, a obra não pode parar. não Então, pode foi parar. nessa daí que o senhor sofreu e a obra continuou. Indo para a igreja de bicicleta, indo para a igreja debaixo de chuva, eu estava com minha filha recém-nascida e indo com a criança de colo para a igreja, e vamos que vamos. E assim foi mais uma barreira, foi jogada por terra E o senhor era sobre de essas frente barreiras. nessa obra. Era de frente. Mistério forte, Porque muito. depois que eu vim para, eu vim de Mangaratiba para cá, né, com o intuito de trabalhar aqui, né, vender minha casa, vendi minha casa, comprei meu material de trabalho na época, né, e a irmã da minha esposa, ela mora em São Paulo, Campinas, e nessa estava tendo uma festividade lá na igreja dela, se eu não me engano, era uma missionária que estava ministrando nessa época, ela falou assim para os pastores de lá: "Ó, tá para se abrir uma porta lá no Rio de Janeiro, tá para abrir uma porta lá". E a missionária, deixando Deus usar ela, falando para esses pastores assim: "Ó, eu vou mostrar para vocês o casal que vai ficar de frente nessa obra lá. Presta bem atenção". Poucos dias vindo aqui para Santa Cruz, nós estávamos morando aqui, né, esses pastores, junto com a irmã da minha esposa, veio aqui para o Rio de Janeiro para entregar esse mistério para mim e para minha esposa. Esses pastores falou: "Ó, aconteceu essa situação lá na igreja, ao qual Deus usou uma missionária para falar de uma porta que iria se abrir aqui no Rio, e que Deus ia revelar para a gente o casal que ia ficar de frente, ao qual Deus revelou para a gente que seria vocês que iriam abrir essa ia ficar de frente nessa porta". Eu falei: "Pastor, verdadeiramente isso é de Deus, porque eu tô de mudança para cá, eu tô saí de Mangaratiba e tô vindo morar para cá. Então, Deus está nesse negócio, Deus está trabalhando sobre isso, porque se Deus não tivesse nesse negócio, se Deus não tivesse na direção, eu não teria saído de Mangaratiba e ter vindo para cá. Então as coisas estão batendo, é de Deus. Então eu só vou esperar o Senhor um tempo, um prazo aí de um mês, mais tardar 2 meses, para me acabar de regularizar aqui, sobre emprego, sobre casa, essas situações. Aí depois eu volto a ligar para o Senhor, para a gente ver como vamos iniciar, entendeu? Então foi aonde eu regularizei, né, e liguei para ele falando: "Pastor, tá tudo certo aqui, vamos marcar a data, né, já tem uma ideia aqui da gente abrir um ponto de pregação aqui na casa da minha sogra, a gente marca uma data, inicia aqui e vamos bradar", e foi onde ele concordou. Então, na época, né, a Manancial de Águas Vivas, que a sede é lá em São Paulo, Campinas, né, onde tudo se iniciou aqui, né. E ficamos por alguns meses, se eu não me engano, 8 meses no ponto de pregação, Deus foi trabalhando, Deus foi enviando o povo, né, e depois a gente
alugamos uma outra congregação e fiquei por 7 anos na direção dessa obra, né. Eu sou muito grato a Deus e muito grato também a esses pastores também que ao qual fez parte, né, do meu ministério, e foi uma benção, varão, foi uma benção. E foi tudo mistério de Deus, né, revelação de Tudo, revelação. tudo, tudo, Deus no controle, o Senhor na direção, né. Varão, o que eu falo, o cara tem que ser macho, tem que ser homem mesmo para viver na presença do Senhor Jesus. Aproveitando isso que o senhor falou, esse gancho aí, olhando para a câmera, o que que o senhor falaria para esses pastores que estão passando alguns problemas na igreja, que está pensando em desistir? O que que o senhor falaria para esses pastores agora, nesse momento, olhando para essa câmera aí, pastor? O que eu falo para os pastores, eh, eu na posição de pastor, eu sei que não é fácil a caminhada, eu sei que ficar de frente numa obra é difícil, é árduo, para você estar conduzindo ali ovelhas, né, mas conforme eu falei, nós não somos super-homens, né. Procure: "Ah, eu sou pastor, eu não tenho ninguém para conversar", tem. Você tem homens e mulheres de Deus para pedir ajuda, para pedir socorro, ou para pedir um conselho, né, se fortalecer, dar tempo ao tempo, porque não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, só o Senhor Jesus pode fazer isso. Então, uma coisa de cada vez. Hoje é hoje, o amanhã pertence a Deus. Então dá tempo ao tempo, né, domina a mente, né, para não ser dominado, né, e o Senhor Jesus ele está no controle de todas as coisas, né, como o Senhor falou para Josué: "Se esforça-te e tenha de bom ânimo". Então, nós não somos super-homem para superar tudo, né, nós temos que ter o controle, né, temos que ter a mansidão, paciência, né, para assim o Senhor ele botar tudo em ordem, tudo no controle, né. Aleluia. Pastor, o senhor falou de Levítico, que mexe muito com o senhor, né? Mas tem outra passagem bíblica que mexe com o senhor, que o senhor quer deixar para a gente aí? Então eu vejo lá em Atos 27 sobre o apóstolo Paulo, quando Deus, eh, fez um propósito sobre a vida de Paulo, de ele ser levado para a Itália para ser preso. O propósito de Deus era esse. Uma palavra que mexe muito com o meu coração, né. Eu vendo que quando o apóstolo Paulo entra dentro daquela embarcação, né, e o que mexe uma das coisas que mexe comigo, que agora dentro daquela embarcação bota o apóstolo Paulo como responsável dos presos. Eu fico pensando: "Ó, é uma situação difícil a qual o camarada está passando, para ser levado ser preso. E ainda ser responsável dos presos, para cuidar dos presos". Falei: "Como é que pode?". Isso daí é o chamado de Deus, conforme eu acabei de falar que é árduo, mas é assim que Deus quer, porque Ele sabe da minha e da tua capacidade, Ele sabe. Ele sabe que nós conseguimos, Ele sabe. Então eu fiquei pensando dentro dessa palavra, como é que pode? Ele estava sendo levado preso, ainda tinha que cuidar dos presos. É isso mesmo que o Senhor quer? Né, muitas das vezes nós perguntamos a Deus: "Senhor, como é que pode? Estou passando por uma situação dessa", né. E me fez aqui lembrar aqui agora, é que muitas das vezes, nós pregamos sobre prosperidade, né, nós estamos ali em cima do altar ali pregando: "Deus vai te honrar", mas se for ver a nossa despensa está vazia. Você tá entendendo? Mas a gente temos que liberar palavras ali, né, Dando abraço, precisando de abraço. precisando de abraço. Então não foi diferente com o apóstolo Paulo. Então essa palavra mexe muito comigo dentro da navegação que, eh, a navegação estava lenta, o mar estava bravio, né, o vento estava forte, né, e quanto mais,
iriam indo para o alto mar, mas a situação ficava difícil, né? Diz a palavra de Deus que já tinha dias que o sol não aparecia e as estrelas não brilhavam, então o tempo estava fechado, fechado mesmo, né? A navegação estava lenta. Então o apóstolo Paulo, como homem de Deus e também como conhecedor do mar, ele aconselhou: ó, vamos ancorar o navio, vamos ficar aqui nesse porto, vamos pousar por aqui, né, até a situação melhorar, até o vento acalmar, até o mar, né, ficar calmo. Mas só que não deram ouvido ao homem de Deus, não deram ouvido a ele e continuaram, né? Continuaram. Então a situação foi piorando mais ainda. O apóstolo Paulo falou: se tivesse dado ouvido à minha palavra, não estaria passando o que vocês estão passando hoje. Porque muitas das vezes é assim que acontece. Deus usa o profeta antes para falar, antes de acontecer. Agora vai você de querer dar ouvido ou não. Porque o apóstolo Paulo assim, poderia ter evitado esse constrangimento. Poderia ter evitado. Então, muitas das coisas poderia ser evitado sobre as nossas vidas se nós tivéssemos dado ouvido ao profeta lá atrás. Poderia ter pagado menos preço. E o povo daquela navegação pagaram muito preço, ficaram com medo. Uns queriam pular no desespero, o medo bateu. Uma coisa linda dentro dessa palavra que fala que o apóstolo Paulo, ele falou: presta bem atenção, cuja face de Deus eu estou. E ele fala comigo: ninguém vai morrer daqueles que estão aqui dentro do barco. Sabe o que eu vejo dentro dessa passagem? E o que eu levo para o meu coração é que, no desespero, nós não deixamos se levar por vento forte, nem pelo mar agitado, né? Pelo mar bravio, mas ficar ligado com quem? Com Deus. Aquilo dali que vai acalmar a nossa situação. A gente vamos ter como pensar, como agir dentro do meio, enquanto todo mundo está ali no desespero, querendo pular, o medo de um lado, e o apóstolo Paulo bem tranquilo, ligadinho com Deus, porque a gente, quando ficamos ligados com Deus, né, a gente temos pensamento, o Senhor nos dá direção como nós agir. Não importa o momento, estando ligado com Deus. Porque muitas das vezes, sem Jesus, entra o desespero, entra o medo, né? Fazendo coisas, tomando decisões precipitadas, né? Então, é uma palavra que marca, né? Marcou no meu coração essa passagem, né? No meio do desespero, mantenha calmo, fica ligadinho com Deus, pedindo a direção do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pastor, eu quero te agradecer por ter cedido o seu tempo, por ter vindo aqui nesse desafio do podcast. Primeiro podcast do senhor, então o senhor saiu 1000%. Muito obrigado. Amém. Eu quero falar com você que está em casa, não esqueça de colocar @transformado para podcast. Coloque aí no Instagram, no YouTube, e você vai ver esse vídeo aqui. E fique de olho nos próximos capítulos. Fique com Deus. Muito obrigado